Então vamos lá? Bom, quando a gente pensa em enriquecer, a primeira coisa que a gente costuma pensar é que a gente precisa ganhar um pouco mais de dinheiro para a gente conseguir poupar e começar a investir. E se você parar com honestidade agora, eu vou pedir que você tenha uma honestidade e faça uma avaliação sincera. Hoje você ganha mais ou menos do que 4 anos atrás? E você está investindo a diferença entre esses dois valores, o que você ganhava antes e o que você ganha agora? Bom, muito provavelmente não, né? O que acontece é que o dinheiro nunca sobra. Quando a gente começa a ganhar um pouco mais, a grande tendência da maior parte da população é reajustar o padrão de vida para esse novo valor. Então, na maioria esmagadora dos casos, o que as pessoas fazem é adequar a vida delas a um novo padrão de renda. Se a pessoa ganhava R$2.000, ela começa a ganhar R$4.000, ela readequa, né? Ela troca de carro às vezes, ela começa a morar num apartamento um pouco maior, ela começa a se dar alguns luxos que antes ela não se dava. E com isso, ela vai sempre ajustando a vida dela de acordo com esse novo padrão de renda. E por isso, não faria tanta diferença você ganhar mais dinheiro, você não conseguiria necessariamente investir a parte que sobra. Quando eu era bem novinho, eu era visto pelos meus colegas ali como meio mão de vaca na empresa que eu trabalhava, porque apesar de eu ter um salário muito maior do que a média da empresa, eu nunca tive carro, né? Eu andava ali de táxi, no começo antes ainda do Uber, e eu acabava indo para o trabalho de táxi porque eu achava que era mais barato, eu fazia as contas e calculava, e achava também um pouco mais confortável, já que eu nunca gostei também de dirigir. E eu sempre morei de aluguel, tomei todo o cuidado para não criar dívidas ali no começo da minha juventude. E o que aconteceu, né? Com o passar dos anos, o que eu fui vendo é que meus amigos ali, mesmo os meus colegas que estavam abaixo de mim na empresa, eles acabavam gastando quase todo o dinheiro deles trocando de carro, fazendo festas de casamento, porque a gente estava nessa idade, né? Em Goiás a gente casa um pouco mais cedo do que em São Paulo, então entre os 20 e poucos ali a gente começa a casar e por isso eles faziam muita festa, gastavam muito dinheiro, acabavam comprando um apartamento que não podiam pagar, criando um monte de parcelas, e o que acontece é que muitos deles ali, como a gente trabalhava numa área que entrou em depressão ali, né? A gente trabalhava em jornal e jornal impresso, o que acontece é que como esse nicho de mercado ele foi um pouco achatado, muitas demissões, o salário acabou baixando ali, muitos deles, né, acabaram não conseguindo manter o padrão de vida que eles tinham criado e tiveram que abaixar o padrão de vida, né? Ou seja, tiveram que vender o carro, comprar um mais barato e tal. Foi uma cena bem complicada ali entre 2015 e 2016, quando eu comecei a ver isso acontecendo. E os meus outros amigos que também eram mais econômicos como eu, na verdade hoje dirigem carros bem melhores, acabaram conseguindo evoluir o padrão de vida, porque como eles viviam abaixo, eles conseguiram criar uma estrutura financeira um pouco maior. Então isso é o que acaba acontecendo. As pessoas que readequam o padrão de vida a cada vez que ganham mais um pouquinho de dinheiro acabam tendo mais dificuldades ao longo da vida do que aqueles que vão fazendo uma mescla entre investimento e adequação do padrão de vida. E mesmo quando a gente fala de investimento, não precisa ser aquele cara que vem aqui e investe na bolsa de valores e tal. É claro que esse seria o ideal, né? Alguém que investe em renda fixa ou investe em renda variável para construir um patrimônio e gerar renda passiva. Mas mesmo aqueles caras que preferiram comprar um lotezinho mais barato, começar a construção de uma casa, esperar um pouco mais e comprar o carro quitado em vez de financiar, eles tiveram um resultado muito melhor do que aqueles outros que foram adequando o padrão de vida deles a um número de uma parcela específica, né? Então esses caras acabaram passando apuros depois e os outros não, acabaram ficando com a vida mais estável. O que eu vou te mostrar aqui hoje é como enriquecer de forma quase que automática. Mas para isso eu preciso lembrar aquele aviso de sempre, né? Você que é um sardinha raiz, já deixa o like na confiança. Você que não é, não deixa ainda, né, cara? Você vai chegar no canal de qualquer cara vai dar like de graça? Não, espera até o final. Se algum conhecimento aqui te agregar, você deixa o like, se não agregar, cara, não deixa, tá? E se você quiser, você pode se inscrever no canal para receber mais vídeos, né, gratuitos como esse, que podem te ajudar a melhorar um pouco a sua vida financeira e às vezes te dar algum insight ali que quando sai da boca de outra pessoa é sempre melhor do que quando a gente pensa, né? Porque você fala, putz, eu posso estar certo então. Às vezes a gente tem uma ideia super genial, mas como ninguém falou ainda, né, a gente acaba não seguindo ali. Então, agora você vai ter a confirmação, talvez, de que você sempre esteve certo e que todas aquelas pessoas que estavam falando que você é mão de vaca, sei lá o quê, na verdade elas estão extremamente erradas e você vai ter um futuro talvez muito melhor do que elas. Então, como funciona a riqueza, né? A gente tende a pensar que quanto mais dinheiro a gente ganha, mais fácil é ficar rico. E depois de um certo nível, o que a gente vai descobrir aqui no desenvolver desse vídeo que eu vou mostrar para vocês é que não. Então, depois que você tem as suas necessidades básicas atendidas, e isso vai mudar de cidade para cidade, tá? Tem algumas cidades que com R$2.200 você já consegue ter uma casa, comer bem, né? Talvez consiga até ter um carrinho, um carro mais simples. Em outras cidades, não. Você não vai conseguir fazer isso com esse mesmo valor. Você precisa de 4, 5 mil, por exemplo, como em São Paulo, para poder
poder ter essas necessidades atendidas. Mas depois desse valor das necessidades atendidas, o que deveria acontecer, né, seria começar a sobrar dinheiro. Só que não é necessariamente isso que a gente vê. A gente vê você readequando o padrão de vida. E aí você pode estar duvidando de mim agora, né, que o seu padrão de vida cresce junto com a sua renda. Obviamente, se você for um cara inteligente, você já percebeu que você ganhava muito menos e vivia normal, e que agora você ganha muito mais e vive pior, talvez ainda, fica mais triste ou mais preocupado com as suas dívidas. Mas aqui a gente observa uma pesquisa que foi feita pela primeira vez no Paraná. É claro que essa pesquisa não vai ser feita em muitos estados, porque os estados não têm interesse que as pessoas realmente pensem assim, né? Porque isso pararia o comércio de certa forma. Mas aqui a gente percebe que os consumidores de classe A e B, eles são os mais endividados. 94,1% deles, por exemplo, tem algum tipo de dívida. E aqui inclui financiamento de imóvel, financiamento de casa, né, no longo prazo, esse tipo de coisa. Essas dívidas são nocivas, porque essas dívidas corroem ali o poder de compra do cidadão. E se você comparar com as classes C, D e E, o endividamento aqui é de 91,7%. Aqui você acaba vendo que, na verdade, a classe mais alta, a classe A e B, ela acaba gastando mais dinheiro, talvez para manter status, talvez para manter um monte de coisa, do que a classe C, D e E. Mas agora você deve estar se perguntando, como é que um rico consegue se endividar mais do que um pobre? E esse é o grande trunfo da vida. Na verdade, dependendo do estágio que você está, a sua capacidade de ficar mais pobre, ela é maior. Porque imagina o seguinte, uma pessoa ganha R$ 1.200 e ela vai lá no banco pedir um empréstimo de R$ 50 mil. Ela ganha R$ 1.200 por mês, o banco simplesmente vai negar para ela, porque ele sabe que aquele empréstimo ali é muito arriscado. Talvez aquela pessoa não consiga sustentar a vida dela ali, provavelmente não consegue pagar o empréstimo. Então ele opta por não emprestar os 50 mil. Ele fala, ó, te dou 5 mil de empréstimo, se você conseguir pagar, eu te dou o restante. E assim ele vai fazendo, lembrando, né? E cobrando juros absurdos. Então muitas vezes esse cara pega 5 mil e vai pagar 10. Então é assim que funciona. Agora, se você é um médico, um engenheiro que ganha R$ 12 mil por mês, você pode chegar no banco e falar, eu quero financiar um Audi. E aí o banco fala, claro, você quer 100 mil aí e empresta para você ali. Você tem um salário de 12 mil, ele aliena 4 mil só, alienou metade do seu salário, o restante ainda é suficiente para você viver, né? Menos da metade ele alienou. Ele sabe que muito provavelmente a sua chance de honrar aquelas parcelas é maior. Agora eu vou te dar um bônus ainda que vai fazer assim com a sua cabeça. Bum! Esse problema vai ficando ainda mais grave conforme você tem mais estabilidade. Então, quando a gente vê funcionários públicos, juízes, etc., eles são completamente endividados. Olha só, com um salário de 19 mil, né, fora os penduricalhos, a coisa toda, juiz se diz endividado com o fim do auxílio moradia. E muita gente pensa que o cara tá mentindo. Ele não está. Se você analisar lá os dados, de fato, ele se tornou uma pessoa endividada. Por quê? Porque eles contam com aquele dinheiro para adequar o padrão de vida. Então o cara compra uma Range Rover, compra sei lá o que, tarará, nabo. E olha que impressionante, você pensou que realmente estava te enganando, né? Que era só esse cara. Queremos apenas viver bem. De juíza para quem a magistratura é classe média baixa. Então a juíza acredita que ganhando um salário desse de uns 33 mil, que é a média, né, do Brasil do salário dos juízes ali, considerando os bônus, essas coisas todas, esses juízes acabam então endividados. Tem até matéria sobre isso que mostrando que a maior parte desses funcionários públicos de grandes salários, eles são endividados num nível que, se eles deixassem de ter renda por alguns meses, eles simplesmente quebrariam muito rápido. Isso porque eles vão adequando realmente a vida deles a esse padrão. Isso aqui já deveria te parecer muito estranho, né? Porque a gente sempre tem a desculpa de que a gente não ganha o suficiente, talvez, para investir, que a gente deveria investir quando a gente ganhasse mais. Quando a gente vê que nem quem ganha muito dinheiro consegue investir, a gente entende que o problema está mais na base, né? O problema é de educação financeira. Então, se nem os juízes estão conseguindo viver bem com seus salários, né? Que é o teto do funcionalismo público, que dirá o árduo trabalhador diário do Brasil que está ali fazendo uma obra todo dia, pegando no pesado, levando uma marmita para almoçar, como é que ele vai conseguir fazer? Mas você ainda não deve estar se convencendo, você deve estar falando assim, claro, mas isso é muito simples, Raul, de explicar. Isso é porque esses juízes, eles ganham dinheiro muito devagarzinho. Se eles ganhassem uma bolada do dia para a noite, eles conseguiriam ficar ricos sim, eles conseguiriam acumular um grande patrimônio. E será mesmo? Bom, a verdade é que não de novo, né? Aqui a gente tem o Jesus da Silva da Fonseca. Ele ganhou R$ 2 milhões. Você imagina que o cara vendia picolé, né? Para ele ganhar R$ 2 milhões ali, e que era uma grana isso em 1983, né? Ele acabou perdendo tudo. Em 6 meses o cara conseguiu voltar para o antigo emprego dele e continuar vendendo picolé. Isso por quê? Porque não tem a menor noção de como gerir o dinheiro. Então ele não entendeu que se ele corroesse do valor principal, esse dinheiro ia acabar. Se ele tivesse colocado isso num tipo de investimento, ele viveria da renda, sem acabar com o montante principal. E ele não é o único, né? Aqui a gente tem o Antônio Domingos, um cara super carismático, inclusive, um garçom, né? Ele aparece ali nos vídeos, sempre contando essa história dele de como ele perdeu dinheiro. Ele chegou a ganhar
30 milhões de reais. E simplesmente com esse mesmo problema de readequar o padrão de vida, a quantidade de dinheiro que se ganha, ele aos 19 anos ganhou esse dinheiro ali, gastou. Ele hoje vive com a mãe, trabalha aí como garçom, flanelinha, fazendo um trabalho mais simples ali. Nada de errado com isso, mas obviamente um cara que ganhou 30 milhões de reais é uma fortuna, cara. Daria para ele gerar muito dinheiro por mês ali passivamente. Pelo menos o que a gente tem para falar assim, cara, se ele tivesse investido esse dinheiro e a patamares de hoje, lembrando que o Brasil, cara, já teve cenários muito melhores, né? Se a gente vai falando assim de pôr em fundo imobiliário para não ter dor de cabeça, pegar assim 7% ao ano, esse cara poderia gastar ali 175 mil reais todos os meses, né? O que era suficiente para ele viver no hotel como ele vivia e sustentar uma vida de luxo mesmo, né? Mas ele acabou pegando toda essa nova renda dele, readequando o padrão de vida e gastando esse dinheiro muito rápido, que é assim que acontece com a maioria das pessoas. E na verdade, isso é muito mais comum do que parece. A maior parte dos vencedores de Mega Sena e de prêmios assim, acabam voltando a ficar pobres. Se você pegar, por exemplo, a história dos ex-BBB, são pessoas públicas, né? Você vai ver um ou outro que conseguiu multiplicar o capital. A maior parte deles fica sem dinheiro nenhum. Novamente, o mesmo problema de readequação de renda. Se você ainda não estiver convencido, eu vou te mostrar quanto tempo um juiz, por exemplo, levaria para enriquecer de fato, se tornar uma pessoa aí multimilionária no Brasil. Imagina o seguinte, o salário de um juiz, né, considerando todos os penduricalhos e tarará, a média anual, né, é de 33 mil reais. É porque começa ali com 19 mil, só que vai aumentando, né? Esse negócio vai cada vez aumentando ali. Tem alguns estados que ganham 22 mil, alguns que ganham menos, só que tem auxílio paletó, auxílio sei lá o quê. Então dá em média 33 mil reais. Auxílio escola para os filhos, eles têm pouco custo na vida normal, tá? Isso significa que se ele pegasse metade de tudo aquilo que ele ganha e vivesse com essa metade, ou seja, 15 mil reais, o cara não vai passar vontade de nada, vai beber bem, vai comer bem, vai viajar uma vez por ano ou mais, né? 15 mil reais dá pra viajar pra caralho. Então ele poderia fazer tudo aquilo que ele quer dentro de um padrão de vida, cara, de classe A, teoricamente, de classe AB, né? Então assim, o cara poderia ter um padrão de vida muito bom investindo metade do que ele ganha. Em 10 anos investindo esse dinheiro aí a uma média de 11% ao ano, lembrando que no Brasil hoje tem CDB, título de renda fixa, pagando 14%, tá? Então aí nessa média, né, de rendimento ali de 11% ao ano, um juiz teria ao final de 10 anos R$ 3.201.446,25 investindo ali R$ 1.815.000 reais, né? Então assim, ele teria investido uma grana pequena, mas teria ganhado muito dinheiro. Cara, isso em 10 anos, não é um longo período, né? Um juiz ali conseguir 3 milhões. E nesse momento, por exemplo, ele poderia deixar de querer investir mais, falar, cara, agora eu vou começar a gastar esse dinheiro. Se ele fizesse isso por 10 anos, ele teria um acréscimo do salário dele ali de R$ 17.500 reais, por exemplo, só de renda passiva. Aí sim ele poderia viver com um padrão de vida de 30 mil reais, porque ele não estaria nem gastando o salário dele, ainda poderia investir mais 17 mil, mais 15 mil ali e manter esse aporte evoluindo. E se ele fizesse isso por mais 10 anos ali, ou seja, mesmo tirando essa parte do dinheiro ali e reinvestindo outra parte, ele ainda poderia chegar ali, né, depois de 20 anos, com uns 12 milhões de reais. Então é absurdo, o cara conseguiria ficar rico muito rápido. E que dia que você viu um juiz com patrimônio de 12 milhões de reais? Nunca. Eles simplesmente pagam de ricos, eles não são ricos de fato. Se você abrir a conta daquele cara no banco, não tem absolutamente nada. Muitas vezes um juiz passa a vida inteira para comprar uma casa num condomínio e dirigir um carrinho do ano, se sentindo a última bolacha do pacote, o que é uma grande imbecilidade, porque não consegue segurar um pouquinho só para depois conseguir viver aquilo ali. E o detalhe é que o cara é super esforçado, estudou sei lá quantos anos para passar num concurso, mas na hora de cuidar do resultado que ele teve, eles acabam não tendo uma boa experiência. E aí você deve estar se perguntando o que deu título, né, a esse artigo aqui e como que eu quero te ajudar então a não cair talvez nesse conto do vigário. Existe um livro que se chama Milionário Automático, é daquele tipo de livro que eu vivo criticando aqui, ele é um livro do David Bach, né? E ele conta que é possível ficar rico independente de quanto dinheiro você ganha. Eu acho essa uma teoria audaciosa, já contei aqui como ficar rico com o salário mínimo, mas dei minhas considerações, e ele diz que o mais importante, né, como aqueles caras que gostam muito de autoajuda, o mais importante é que você acredite que é plenamente possível ficar rico independente de quanto você ganha. Então, vamos considerar que ele está certo, né? Então esse cara, ele tem uma daquelas teorias de guru de cortar o cafezinho, ele chamou uma coisa de fator café. O que é o fator café? Durante uma palestra dele, enquanto ele estava dando uma dessas aulas dele, ensinando as pessoas a ficarem ricas,
Uma mulher se levantou e falou: você é um babaca, isso é impossível de acontecer. É impossível que uma pessoa como eu, que mal consegue pagar as minhas contas aqui com o dinheiro que eu ganho, fique rica. Você está simplesmente manipulando pessoas aqui inocentes, né? E o David Bach, imediatamente, ele respondeu ali, tentando entender a situação financeira daquela mulher. Quando eles fizeram uma investigação um pouco mais profunda sobre como eram os gastos dela, né? Hoje em dia já tem aplicativos que fazem isso mais rápido, mas na época não devia ter. O David Bach descobriu ali que ela gastava todos os dias $5, olha isso, $5 com café e $5 com muffin. Cara, que muffin caro, essa história ele deve ter inventado, né? Mas o que importa aqui é o grande trunfo disso. Então, ela gastava ali em média $10. Se ela economizasse metade desse dinheiro, ou seja, só os $5 por dia ali, lá na aposentadoria dela, quando eles calcularam, ela teria 1,2 milhão de dólares, né, de construção de riqueza ali. Interessantíssima a ideia dele, daí ele ainda bate naquelas teclas, né, de que o muffin, além de destruir a saúde dela, estava roubando dela 1,2 milhão, porque quando ele perguntou para ela, quanto você acha que você teria? Ela falou, tipo, $80 mil, né? E não, tava roubando dela 1,2 milhão lá no final da aposentadoria. E daí ele cria um tipo de conceito que é o seguinte, cara, ou você escolhe esse muffin hoje, né, ou você escolhe os milhões lá no futuro. E daí por isso que ele dá o nome de milionário automático, porque a partir do momento que você toma essa decisão, você já sabe que vai ficar milionário lá no futuro, né? É uma ideia extremamente inteligente, daí o que o David Bach fala nesse livro, no restante do livro ali, é como identificar o seu fator café, né, o que está tirando dinheiro do seu bolso e o que pode equivaler a esse grande patrimônio lá na frente. O que eu acho, né, e por que eu decidi trazer esse conceito para vocês aqui hoje? Primeiro que vocês sabem que eu não sou muito fã dessa ideia, né, de ficar falando para cortar o cafezinho e nem nada disso. Mas o que eu acho, né, é que na vida de todo mundo a gente tem algumas coisas que são excessos. O que são excessos, Raul? Às vezes é você gostar de trocar de celular todos os anos e você nunca calcular quanto que aquilo poderia virar investido, pelo menos metade desse valor. Ou às vezes você gosta de comer iFood, né? E se você, simplesmente saísse para comprar os ingredientes e cozinhasse em casa, você teria um preço mais barato e talvez uma diversão maior com a sua esposa e com a sua família. Então eu acho que o pensamento do David Bach, o pensamento racional acerca do dinheiro, é uma coisa muito valorosa. Apesar de eu não gostar do pensamento de guru e tal, vocês sabem que eu não curto muito isso. Esse pensamento, que não é só sobre o dinheiro, não é só sobre o café, porque se aquele café é uma puta experiência para você, acho que faz sentido manter. A gente não veio no mundo só para juntar e colecionar dinheiro. Eu não quero ser o cara mais rico do cemitério, nem te ensinar a ser também. Eu acho que pensar mais racionalmente sobre o dinheiro pode ser muito bom. Por exemplo, em vez de beber uma caixa de cerveja horrível de quinta categoria, eu vou beber 2 muito boas, né? E ainda vou conseguir investir uma parte do dinheiro. Então talvez usar o seu dinheiro com mais qualidade seja o famoso fator café aí, que talvez te ajude, né? Ela só tirou o muffin, talvez o café fosse mais importante. Eu não sei o quanta falta faz o seu muffin para você, mas talvez você consiga encontrar alguma coisa na sua vida que é desprezível, que não faz tanta diferença assim, e consiga jogar naquela calculadora daquele vídeo que eu falei, falando que uma pessoa, sim, né, talvez ganhando um salário mínimo em algumas condições específicas conseguissem realmente enriquecer. A construção de patrimônio, a lição que eu quero que vocês fiquem, é que não tem nada a ver necessariamente com quanto a gente ganha. Quando eu era bem novinho, eu ganhava muito menos dinheiro do que eu ganho hoje. E eu já tinha patrimônio. Então, assim, eu ganhava menos que os meus colegas no começo e eu já tinha patrimônio. Quando eu era estagiário, eu já tinha algum patrimônio. É claro que era pequenininho o meu patrimônio. Mas quem não cuida de R$1.000 também não é muito capaz de cuidar de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, de 1 milhão, tá? Então, você começa cuidando daquele seu pequeno dinheirinho ali, pelo menos pra gente, né, cidadão médio que nasceu sem família rica, a gente vai ter que cuidar do nosso dinheirinho. Então, você aprende a cuidar daquele micro dinheirinho seu para que no futuro você tenha um dinheiro ainda maior, tá bom? E, cara, se você quiser aprender a investir em bolsa de valores no Brasil e no mundo, né, vocês estão cansados de saber, eu tenho a escola A Única Verdade Possível, que é a minha escola de formação de investidores. E, cara, qual que é a grande diferença, né? Porque hoje a gente tem muita gente oferecendo a mesma coisa. O que muda na Única Verdade Possível comparado com qualquer outro cursinho de beira de esquina aí, ou galera que está falando, que está sabendo o que está fazendo? O que muda é o seguinte, se você no final da UVP, né, se sentir, cara, enganado, não aprendi, você pode pedir o seu dinheiro de volta e eu devolvo depois da conclusão do curso. É claro que por isso a gente escolhe os nossos alunos a dedo, não aceito qualquer pessoa, porque eu tento evitar as pessoas mal intencionadas, né? Mas ainda que você seja uma pessoa mal intencionada, se você passou no processo e pediu o seu dinheiro de volta, cara, você aprendeu, mas você quer mentir que não, tudo bem, a gente devolve o seu dinheiro. Então, é esse o grande diferencial, eu acredito realmente na transformação que eu posso provocar na vida das pessoas e é isso que eu quero trazer para você, né? Eu sou todo torto, todo errado, eu não sou guru de ninguém, mas eu acho que a gente tem conseguido fazer um bom trabalho juntos aí. Então, um beijão para você e até o próximo vídeo.